Deus pela vida da nossa irmã Elma, que fez o convite, da nossa irmã Lúcia, né? Que está na condução de dirigente com o seu esposo. E também ao meu pastor, né, que é o presbítero José Luiz, e a esposa, que é Miriam. E louva a Deus por estar na companhia, né, da serva dele, Daniela Santana, esta mulher de Deus. Eu só tenho a agradecer, né, o Bruno também, o nosso irmão, o esposo da Daniela, com suas filhas. Então, sou grata a Deus pelo privilégio. Já ouvi Deus falar, Deus já falou conosco neste lugar, de uma forma especial. Né? Quem está atento já ouviu que Deus ele tem falado em detalhes. Desde o primeiro hino da harpa, o Senhor está falando conosco. Quando as senhoras louvou, os varões, e sucessivamente ele continuou falando. Mas certamente ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Uma história conhecida dos irmãos da Igreja do Senhor, né? A história da nossa irmã Ana. Creio que a Igreja do Senhor conhece essa história. Confesso, quando Deus ele me deu esta palavra, né? Eu disse, Senhor, para quem é esta palavra? E ardia em meu coração, logo em seguida veio o convite. E quando o convite chega, a gente pensa em tantas coisas, porque grande é a responsabilidade de estar aqui. Só o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que cada um necessita neste lugar. E a palavra de Deus, ela é o alimento vital para as nossas vidas nesta noite. Amém? E houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aleluias. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineia, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Versículo de número 5 vai dizer, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha fechado a madre. Amém? Amém. A palavra do Senhor nesta noite, ela vai nos falar, aleluia, de uma história de uma mulher. Essa mulher era uma mulher que tinha ao seu lado uma competidora. Havia do lado dela, naquele tempo, né, era costume de homens ter 2 mulheres. Essa não era a vontade soberana de Deus, porém o homem, né, ele trouxe para ele esse hábito. E Eucana tinha 2 mulheres. A Bíblia vai falar que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Mas a Bíblia também vai recitar que Eucana amava mais a Ana do que Penina. Porém, nos dias em que sacrificava ao Senhor, ele lhe dava de uma parte excelente, ou seja, a melhor parte do sacrifício era dada para Ana. Mas isso não alegrava Ana. Ana continuava com a tristeza. Por quê? Porque a mulher naquele tempo que ela era estéril, que ela não produzia, ela era tida como amaldiçoada. Ela era tida como uma mulher inferior às demais, porém ela não podia produzir. E isso causava, né, uma vergonha para a família naquele tempo. E ela se entristecia. Mas a Bíblia vai dizer que Penina era sua competidora. Que todas as vezes
que ela subia para se sacrificar, Penina a irritava. A Bíblia vai dizer que ela fazia isso para que Ana ficasse brava, né? E sua competidora excessivamente irritava para embrabecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Ela fazia isso porque sabia que lhe faltava algo e queria que ela ficasse braba. E eu disse, mas Deus, essa palavra no tempo de hoje, nos dias de hoje, o que vai servir para nós? Né? Você pode não ter uma Penina, porque no livro do Êxodo, quando Deus ele fez o homem, ele disse que não é bom que o homem esteja só, porém far-lhe-ei uma adjuntora. A Bíblia vai dizer que ele não disse que lhe faria duas adjuntoras, e disse que lhe faria uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjuntora. Ou seja, a Bíblia de início já diz que é uma única mulher. E essa mulher estaria ali para ajudar, para completar o homem. E Ana, ela sentia-se triste, mas era amada. Ela tinha a melhor parte do sacrifício. E quantas das vezes nós temos tudo, da parte do Senhor a melhor parte. O véu se rasgou, nós temos o acesso livre de ter a melhor parte do Senhor. Mas as preocupações deste mundo, as necessidades das coisas do mundo, nos deixam muitas das vezes tristes, nos frustra. Chegamos à casa do Senhor muitas das vezes frustrados, muitas das vezes irritados, porque a porta não se abriu, porque aquele serviço não deu certo, porque alguma coisa nos irritou no caminho. E quando chegamos na casa do Senhor, Ele tem a melhor parte, Ele tem algo excelente para nossas vidas, mas muitas das vezes não conseguimos, porque estamos enfurecidos, ou tristes, ou frustrados com algo. E a Bíblia vai dizer que isso era todos os anos quando ia sacrificar, quando se subia para adorar. E quantas das vezes nós estamos em casa e diz assim, hoje eu vou para a casa do Senhor, o dia está tudo bem. E quando se aproxima o horário de ir para a casa do Senhor, algo acontece para nos irritar. Às vezes é algo dentro de casa, às vezes é um filho, às vezes é um marido, alguém da parentela liga falando alguma coisa, reclama de problema, e assim vai, e a gente sai de casa com uma certa preocupação. Muitas das vezes a gente sai até irado. E ao chegar na casa do Senhor, Ele tem algo excelente. Ele tem o melhor para nos dar, porque o nosso sacrifício é adorá-lo, é entrar e nos aquebrantar e dizer, Senhor, eis-nos aqui. E a gente conhece uma mulher que ela era irritada, ela era provocada excessivamente, para ela ficar braba, para ela revidar, para ela falar, para ela murmurar. Mas a gente encontra Ana calada. Ana é uma mulher que suporta a sua competidora, que suporta as adversidades calada. E já foi falado aqui em orar, em colocar o joelho no chão. E Eucana percebe a tristeza de Ana e diz, Ana, por que estás triste o teu semblante? E por que está mal o teu coração? E Ana, a Bíblia não vai relatar que Ana fala para o seu esposo o que tem acontecido, o que a Penina, a sua competidora ou alguém está irritando. Ela não vai até o seu esposo falar da situação, do problema, mas ela deixa ele continuar seguindo o sacrifício em adorar o Senhor. E o Senhor me faz lembrar de mais duas competidoras que se encontram também no livro de Gênesis, duas irmãs, Lia e Raquel. Essas duas mulheres também, Raquel por sua vez amada pelo seu esposo Jacó, mas Deus a tinha fechado a madre. E Lia foi lembrada e a sua madre estava aberta. E Lia dava filhos para Jacó. Mas a Bíblia é bem clara de falar que Jacó amava Raquel.
Mas Raquel não estava satisfeita com o amor de Jacó, porque trazia sobre ela um peso de ser estéril, um peso de ser inferior, uma culpa de ser amaldiçoada e não produzir. Veja o quanto é necessário produzir o fruto. No Salmo 127, a Bíblia vai falar que a herança do Senhor, o filho é o fruto do ventre, o nosso galardão. Filho é herança, filho é fruto, filho é galardão do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar claramente que essas duas mulheres eram amadas pelos seus maridos, mas que suas competidoras. A Bíblia vai falar que Raquel invejou a sua irmã. A Bíblia vai ser clara que Raquel tomou uma das suas concubinas para lhe dar um jeito, porque ela não queria ser envergonhada. Veja só quanto é diferente. Raquel, ela tomou de uma das concubinas para dar um jeitinho, para não ficar envergonhada. Ela disse, eu preciso dar um jeito. Eu não posso passar por essa humilhação. Mas Ana permaneceu calada. Ana permaneceu orando em silêncio. Ana permaneceu crendo no milagre. E quantas das vezes na casa do Senhor, a gente está na posição, mas ainda não demos o fruto necessário. E alguém chega e anda, cresce primeiro, dá fruto, e a gente se preocupa. Alguém sente inveja e procura dar um jeito para passar na frente. Procura um jeito para chamar a atenção. Tem pessoas que buscam para o lado da calúnia. Tem pessoas que vai para o outro lado para aparecer, para ser visto. E Raquel precisou trazer uma concubina para dar filho sobre o joelho para ela aparecer, para ela dizer, eu tenho um fruto, eu sou mãe. Mas Ana ficou calada, Ana entrou no templo, Ana foi orar. Em silêncio, Ana chorava. E muitas das vezes existem situações na minha e na sua vida que temos alguém nos irritando, o problema, a circunstância, a necessidade. E vem a oportunidade de a gente arrumar um jeito de resolver. Sabe por que o adversário das nossas vidas, ele sempre tem uma saída para a gente entrar no caminho largo. Ele sempre tem um braço para apoiar para o murmurador. Mas a Bíblia diz que o murmurador, a bênção se afasta. Deus quer que eu vá por aqui e eu vou. Porque Deus nos chamou para dar fruto. E a Bíblia vai falar que Ana, ela continua orando e chorando. E Ana, ela entra no templo e o sacerdote observa Ana, tem ela por embriagada. Porque não conhece a sua dor, não conhece a sua luta. E a Bíblia vai falar que Eli também já não estava na sensibilidade do Senhor. Por isso, ao olhar para aquela mulher, ele a tomou como uma mulher embriagada. Porque Eli já vinha com uma profecia sobre ele. Eli já não corrigia mais os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Ana faz um pedido ao Senhor em oração, em choro, em silêncio. Ana não se importa com a irritação de Penina. Ana não se importa porque Penina passa e diz, eu tenho filhos. Alguém pode dizer para você, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho empresa, eu tenho roupa de marca, eu tenho o melhor. Mas Deus tem o excelente, o essencial do céu para as nossas vidas. As estátuas, as necessidades aqui na terra, é necessário sim. Você ter uma boa vida, uma vida de conforto, sim.
Mas para isso não pode pular etapa. Tem que seguir o caminho estreito da retidão, da honestidade, porque existe galardão. Ana todos os dias tinha Penina ao seu lado, morava na mesma casa. A Bíblia só relata do momento do sacrifício. A Bíblia só relata no momento que subia para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você entra com espírito de adoração, espírito quebrantado, Deus ele não resiste, o céu se abre, a vitória vem. Por isso sempre vai haver um empecilho, uma luta para tentar barrar você para não vir à casa do Senhor. Sempre vai se levantar alguém para você não colocar a mão no arado e fazer a obra de Deus. Porque Deus nos chamou para dar fruto. Ele diz: toda vara que está em mim limpa para que dê fruto, mas aquela que não está corte e lance no fogo. E Deus já falou conosco, não é tempo de parar. Não podemos parar na caminhada por nada. Não podemos parar por causa de inveja. Não podemos parar por causa de irritação. Não podemos parar por causa da dificuldade. De forma nenhuma. Sabe por que o excelente de Deus para as nossas vidas é cura, é livramento, é proteção, é vitória. Deus tem Samuel para nos entregar. Deus tem vitória para entregar a você. Porque há surpresa de Deus para esse teu choro. Há alegria do céu para esta tua dor. O céu tem reservado, mas é em silêncio. Não preciso eu comunicar com a minha irmã o que estou passando. Muitas das vezes a luta vem. Sábado eu passei por algo para mim não chegar no congresso, no pré-congresso que teve no Marianga. A luta se levantou. Foi grande para me irritar, para me embravecer. Porque quem era valente no mundo, somos lapidados todos os dias na mão do Senhor. Somos tratados, porque quem antes era gigante, o Senhor lapida para ser ovelha pequenininha, criança, o coração puro nas mãos dele. E não é fácil a afronta do dia a dia. E eu disse, mas eu vou chegar neste culto e eu adorarei ao Senhor. Porque lá no livro de Hebreus 11, ele vai dizer que precisamos desprezar a afronta. E crer no consumador e autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Aquele que suportou a cruz, desprezando toda dor, para sentar à destra do nosso Deus, aquele que nos dá a vitória. E eu quero dizer para você nesta noite, se alguém se levantar em silêncio, entregue de joelho e aguarde resposta do céu. Vivemos um tempo de muito desabafo nas redes sociais. Vivemos um tempo de muitos status, mas o céu ainda é estreito. A comunhão com Deus ainda é de joelho. Porque é necessário nos levantar como Ana. É necessário gerarmos Samuel diante do nosso Deus. Porque a graça de Deus, ela se derrama na obediência. A graça de Deus, ela se aperfeiçoa em nossas vidas no temor do céu. Eu posso falar para vocês, porque sei de onde Deus me tirou, que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Vivemos um tempo em que existe um grupo de pessoas que, se falarmos, somos homofóbicos. Mas eu quero dizer que eu fiz parte desse povo. E hoje eu estou aqui para dizer, sou mãe de 2 filhos, homens, servos do Senhor. E eu sei que esse Deus muda a história e transforma mente e coração. Porque eu tinha para mim que eu nunca teria um homem. E que eu gostaria de alguém do mesmo sexo que eu. Por causa do que eu sofri na minha infância. Por causa dos abusos. Por causa do sofrimento. Eu cresci uma pessoa ignorante. Eu precisei me tornar em uma gigante.
e enfrentar a todos e não ter medo de nada. Mas um certo dia Deus falou para mim. Em um sonho Ele me falou desse evangelho. E Ele disse que eu seria mãe. Eu tive o meu esposo, pai do meu primeiro filho. E Satanás mais uma vez veio cirandar com a minha cara. E ele provocou algo terrível, usando aquele meu esposo para praticar do outro lado, para me frustrar, para eu entender que para mim homem não servia. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele transforma a lésbica, o homossexual, o macumbeiro, o traficante. Ele salva independente da situação. E é uma história reservada a alguém de joelho apresentando. E no tempo certo o Senhor resgata. Não tenha dúvida, é do Deus do impossível. Ana era estéril, mas Deus gerou um grande profeta no ventre de Ana. O fruto de Ana demorou vir, mas quando veio, Deus gerou um profeta e enviou como um profeta e juiz para aquela nação. E você pode dizer, mas eu já choro tantas madrugadas, mas eu já oro tantas noites e nada acontece. Cada dia que passa eu vejo a situação mais difícil. Mas o Deus de Ana, o Deus que liberta, o Deus que cura e que transforma, o Deus que gerou Samuel, o Deus que me libertou, o Deus que me transformou, é o mesmo que pode transformar. E Ele vai lhe dar vitória. Não sei qual é a porta, não sei qual é o cativeiro que você está clamando para que Deus entre. Mas como Ana, suporte a irritação, suporte a circunstância, suporte de joelho, chorando nas madrugadas, em qualquer momento, porque cada lágrima tem um significado para Deus. Não é em vão você estar na casa do Senhor. Porque no mundo experimentei de muitas coisas. E este mundo ele só oferece coisas grandes. Ele não vai lhe oferecer um prato de farinha com ovo, não. Ele vai mandar banquete. Ele vai mandar o melhor. Ele sabe como enviar. Na caminhada vai vir muitas distrações. Mas precisamos permanecer de pé. Precisamos permanecer olhando para o alvo. E Ana, ela fez um voto. Ela votou ao Senhor e disse: se lembrares de mim e de mim não te esqueceres e me deres um filho varão. Ela especificou. Porque precisamos dizer para Deus com detalhe o que queremos. Às vezes estamos na luta e só pedimos socorro, socorro. Mas é necessário dizer a Deus com detalhe de que forma Deus vem agir. Porque muitas das vezes somos perseguidos, pedimos justiça. Mas a justiça de Deus é para ambas as partes. Deus, Ele não julga só aquele que está nos afrontando. Ele nos julga também para saber se somos justos. Se realmente o que estamos passando é uma perseguição ou se tem de nós uma brecha para isso. Porque precisamos andar irrepreensível. Não é fácil. Não. Eu disse: Deus, eu vou pregar. Eles preguem, filha, porque para ti também serve. Precisamos dar bom testemunho para que não sejamos caluniados, para que nosso nome não ande na praça, porque para que não sejamos irritados, precisamos dar um bom testemunho. Não só no meio dos crentes, mas principalmente fora. Principalmente onde andamos. Principalmente onde compramos. Principalmente com quem conversamos. Precisamos dar testemunho de que somos cristãos. Porque muito se diz salvo. Muito se diz ser de Israel, mas nem todos pertencem a Israel. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que o Deus que contemplou a aflição de Ana, o Deus que contemplou o desejo do coração de Ana, mas Ana, ela era irritada. Ana ouvia palavras que a entristecia.
Ana ouvia a palavra que deixava Ana com o coração endurecido. Mas só que Ana escolheu orar ao Deus do céu, sabendo que Ele era fiel para providenciar a bênção. Sabendo que Deus poderia lhe dar um filho varão. E Ana não chorou em vão. Ana não passou humilhação em vão. Não. O tempo de Ana pode ter sido muito. O seu tempo pode ser muito. Você pode dizer anos, meses, dias. Mas eu digo para você nesta noite, o Deus de Ana é o mesmo. O Deus de Ana ainda é o mesmo. É o mesmo que olhou para a terra e se compadeceu enviando o seu Filho Jesus Cristo. Nenhum de nós merecia, mas Ele olhou. Então saia daqui nesta noite entendendo, independente da sua humilhação ou perseguição, independente do que te levanta todo dia para lhe irritar, se é um problema, se é uma enfermidade, que muitas das vezes, aos olhos da medicina, é simples, mas a gente permanece com a enfermidade. E a gente fica sem entender e às vezes a gente se irrita. Mas eu quero dizer para você, o Deus de Ana ainda é o mesmo. Não faça que nem Raquel. Raquel, ela pegou Penim, ela pegou uma concubina para gerar para ela. Raquel pegou uma concubina e isso representa, a concubina representa um jeito, uma saída da nossa forma, uma escolha nossa. Muitas das vezes sabemos o caminho certo de seguir, mas a gente não suporta o tempo da espera. Às vezes até oramos a Deus, Senhor, eu faço dessa forma. Senhor, até quando? Mas não esperamos a resposta certa do Senhor. O silêncio de Deus dói, mas não adianta você se apressar e tomar decisões precipitadas. Deus, Ele responde no seu tempo. Na sua hora, Deus age. Frutos do ventre, filhos, herança do Senhor. Então, na casa do Senhor, todas nós fomos chamadas para gerar filhos para o céu. Para gerar filhos para o reino da glória. Que filhos são esses? Filhos do joelho, filhos da sua fé. Sabe onde eles estão? Nas esquinas, eles estão nas bocas de fumo. Sabe onde eles estão? Nos prostíbulos, eles estão em terreiros de candomblé. Eles estão presos nas amarras de Satanás. Eles estão presos no pecado e no prazer da consciência da carne. Mas se você permanecer chorando e pedindo a Deus este filho, o Deus de Ana lhe dará profetas, pastores, pregadores, homens e mulheres de Deus. Não tenha dúvida. Não desista agora. Não pare agora. Continue perseverando. Precisamos marchar e seguir a caminhada. E entender que o céu, Ele quer que nós, nesse tempo que é abreviado, porque a Bíblia vai dizer, o tempo será abreviado, porque a igreja não vai suportar tamanha tribulação que está vindo sobre esta terra, tamanha perseguição que vem sobre o seu povo. Mas aquele que entender para que foi chamado e para que está sentado neste banco, sabe que há um ídolo do Senhor, há ovelhas do Senhor na beira do caminho, precisando da sua mão, precisando do seu abraço, precisando tão somente que seja um instrumento. Não olhais a aparência, mas olhai para aquele que pode quebrar cadeias e grilhões. Aquele que transforma o traficante, a lésbica, a prostituta, a cachaceira e transforma, dá um banho de sangue e traz do excelente do céu, que é o seu Espírito Santo, e coloca em cima de um púlpito para dizer que Ele pode, que Ele é e que Ele faz e que nada impede o seu trabalhar. Não tem coração de pedra, porque lá em Ezequiel vai dizer que Ele arranca o coração de pedra e Ele coloca um de carne. Então, se seu esposo, o marido da sua filha ou alguém da sua parentela permanece endurecido, entenda que Ele pode arrancar este coração de pedra. E como Ana permaneceu chorando, continue,
no altar do Senhor. Continue chorando. Você não será envergonhada se permanecer como Ana. Você vai ver que Deus honrou Raquel, sim. Mas foi depois. Então não retarde o tempo do Senhor na sua vida, dando jeito. Consagre, jejum, chore, suporte deserto, suporte o processo, suporte o frio, suporte o escuro, suporte a necessidade básica, porque eu lhe digo a você, a galardão, o Senhor tem mais. Amém? Eu louvo a Deus nesta noite e agradeço a oportunidade. E lhe digo a você, o céu tem mais. Não desista de permanecer orando. Não desista de orar como Ana orou. Ana teve em seus braços o filho que ela tanto esperou. Ana contemplou, amamentou, mas depois enviou para a obra do Senhor. Assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo continue trabalhando em vossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Irmão, vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. E enquanto nós estamos de pé, irmãos, a nossa irmã Dani vai louvar o Senhor com mais um hino. Aí neste momento, irmãos, você ore ao Senhor, apresente a Deus a sua causa. Peça para Deus entrar com providência na sua vida, dos seus familiares, irmãos, daqueles que vocês estão orando, para Deus resgatar em nome do Senhor. Porque é como a irmã acabou de pregar aqui, irmãos. Deus ainda ele resgata, seja lá onde for, porque ele é o mesmo, ele não mudou, ele não muda. É só nós nos colocarmos como atalaia do Senhor e adorarmos ao Senhor. Amém? Irmã Daniela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Confia no Senhor. E no alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá dos céus, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu lema seja: buscai a Deus em oração, desperta a madrugada e clama pelo óleo e ao som de Deus. Em breve tu verás descer
Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Nós vamos fazer mais uma oração e após a oração nós vamos terminar o trabalho em nome de Jesus. Gostaria de saber se nessa noite tem alguém que ouve a palavra do Senhor que ainda não tem aceitado ao Senhor como verdadeiro Salvador de sua vida. Eu quero dizer para vocês que Jesus te convida a mudar a sua vida, mudar a direção dos seus caminhos, e você possa realmente seguir ao Senhor com alegria, seguir ao Senhor, aleluia, com toda a determinação em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém nessa noite para o Senhor Jesus? Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, ouvindo, Senhor, louvores maravilhosos, continua abençoando de uma forma especial a tua irmã Daniela, Pai amado e querido, ó Pai amado e querido Senhor, também Senhor de Vânia, de Valda, né? Glória ao nome do Senhor, que Deus possa usar cada vez mais para a honra e a glória do teu nome, Deus amado e querido, abençoa o teu povo, seja o seu povo, Pai, agora e para todos sempre. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, toda a igreja. Amém. A forte nome de Jesus.